Já que estamos falando em frutos, o texto nos sugere que produzamos muitos frutos, principalmente através do testemunho. Diz o apóstolo Paulo na carta endereçada a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Desta forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que Deus se digne abençoar a palavra que acabamos de ler em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, mais uma vez eu peço que Tu ilumines este púlpito, porque aqui ele pertence a Ti, e que o Teu Espírito possa também ungir o Teu servo para que fale a verdade plena da Tua palavra. E visite, ó Deus, os corações ouvintes através das redes sociais, e aqui, ó Deus, Teus servos que estão presentes, que possam ser trabalhados por este Espírito para que a palavra possa penetrar com profundidade em seus corações. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Uma das coisas que precisam ser elucidadas na igreja são o fato de servirmos ao Senhor da melhor maneira possível. Servo é aquele que serve, não é verdade? Não é o que é servido. Comumente se vê nos dias atuais pessoas querendo dar ordens a Deus, querendo que Deus os sirva. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus e cumpridores desta palavra. Dizem que quem não vive para servir, não serve para viver. A maior bênção que Deus concedeu ao homem foi fazer dele um instrumento de servidão, ou seja, um canal de suprimento às necessidades do próximo. Isso não seria viável se o homem estivesse só. Daí entender-se a frase proferida por Deus a Adão ao dizer-lhe: não é bom que o homem esteja só. Na Bíblia não existe nenhum ensino que estimule o isolamento ou prática de ascetismo. O homem é um ser gregário, nasceu para servir e ser servido. Os seguidores de Nimrod foram duramente repreendidos por Deus e impedidos de se comunicarem entre si. Por quê? Porque eram egoístas. Uma das causas que fez aflorar a ira de Deus contra eles foi o fato de tentarem se isolar do mundo que Deus criou para ser povoado. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, o Senhor diz a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. A sociedade começou com uma família, a família de Adão. Toda a família procede do tronco de Adão, que é o pai da raça. Toda a família é constituída por laços de sangue, de amor, de amizade. A família, para sobreviver, precisa interagir com outras pessoas, com outras famílias. E assim se forma uma sociedade constituída de várias células familiares. Essa interatividade que existe entre as pessoas é resultado da necessidade que temos de suprir nossas próprias carências. Essas necessidades independem de posição social, econômica, cultural, religiosa ou política. São necessidades intrínsecas ao ser humano. Por exemplo, o Irã, o maior número de poços de petróleo,
precisa importar produtos de outros países para suprir as necessidades básicas do seu povo. O Brasil exporta e importa muitos produtos. Não existe nenhum país autossubsistente, independente, todos dependem um dos outros, até porque vivemos no mesmo planeta. A ideia de Deus ao convocar Abraão de Ur, da Babilônia, foi usá-lo como uma fonte de bênção para todas as nações. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Interessante notar que essa mesma terra de onde procedeu Abraão ia ter grande influência na vida do povo judeu. Nos tempos de Nabucodonosor, grande parte dos judeus se estabeleceram naquela terra, cumprindo a profecia de Jeremias, que vaticinara um cativeiro de 70 anos naquele país. Passados aqueles tempos, saiu a ordem, não para um judeu como Abraão deixar aquela terra, mas para muitos judeus descendentes de Abraão abandonarem aquele local e retornarem a Jerusalém. E assim reconstruírem novamente a cidade que antes havia sido destruída. A ideia de globalização já existia naquele tempo. Deus queria que todos os povos o servissem e o celebrassem. Como diz o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Valeu-se Deus de homens mortais, mas cheios do poder de Deus para influenciar o mundo. Guilherme Carey, pai das missões modernas, era apaixonado pelo estudo da natureza. Enchia o seu quarto de coleções de insetos, flores, pássaros, ovos, ninhos. Certo dia, ao tentar alcançar um ninho de passarinho, caiu de uma árvore alta. Ao tentar subir novamente, tornou a cair. Insistiu a terceira vez, caiu e quebrou a perna. Algumas semanas depois, antes da perna sarar, Guilherme entrou em casa com o ninho na mão. Subiste a árvore novamente? Exclamou sua mãe. Respondeu Guilherme: não pude evitar, tinha que possuir o ninho, mamãe. Disse que Guilherme Carey, fundador de Missões Atuais, não era dotado de inteligência superior, nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens, mas o seu espírito de persistência fê-lo alcançar grande êxito em sua vida. Conseguiu traduzir as Sagradas Escrituras para mais de 30 línguas. Aos 12 anos, decorou um exemplar do vocabulário latino. Encontrou na loja de sapateiro do seu tio alguns livros. Começou a estudar, iniciando assim o estudo do grego, do latim e do hebraico, por conta própria. Estudou a Bíblia nessas línguas. Foi durante o tempo que ensinava geografia em Moulton que Carey leu o livro As Viagens do Capitão Cook. E Deus falou à sua alma acerca do estado abjeto dos pagãos sem conhecimento do Evangelho de Cristo. Na sua tenda de sapateiro, afixou na parede um grande mapa mundi que ele mesmo desenhara cuidadosamente. Incluíra neste mapa todos os dizeres disponíveis, número exato da população, a flora, a fauna, os costumes, as características dos países. Enquanto consertava sapatos, levantava os olhos e via as necessidades dos povos de serem evangelizados. Foi assim que sentiu a chamada para pregar o Evangelho, preparando a Bíblia para milhões de hindus na própria língua deles. Em maio de 1792, pregou o memorável sermão sobre Isaías, capítulo 54, versículos 2 a 3. Amplia o lugar da tua tenda,
e as cortinas das tuas habitações se estendam. Discursou sobre a necessidade de esperar grandes coisas de Deus. Em seguida, tentar para Deus alcançar o maior número de vidas possível. O auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos, ao ponto de levantar as vozes em choro quando ele pregava anunciando o evangelho. Foi então organizada a primeira sociedade missionária na história das igrejas de Cristo. Guilherme ocupava todo o seu tempo servindo a Deus. Uma carta por ele endereçada a um amigo tinha o seguinte teor: levantei-me hoje às 6, li um capítulo da Bíblia em hebraico, passei o resto do tempo até às 7 em oração, participei do culto doméstico com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco das escrituras em persa. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustâni. Logo depois de comer, sentei-me com um amigo que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para o Ramayana. Trabalhamos até 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até as 2. Ao voltar para casa, as provas de tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado por um analista, chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto fiquei ocupado até às 6 horas. Depois assentei-me com um analista para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7, comecei a meditar sobre a mensagem para o sermão em inglês, pregado às 7h30 da noite. Terminou o culto. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 11 e agora estou escrevendo esta carta. Depois, encerrarei o dia com oração. Irmãos, vejam, esse homem era um homem realmente que sabia aproveitar todo o tempo da sua vida e todo o tempo consagrado a Deus. Não há dia em que disponha de mais tempo que isto, mas o programa varia. Calcula-se que Guilherme Carey tenha traduzido a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo em sua época. Quantos crentes na época atual reclamam de falta de tempo? Quantos priorizam seus próprios interesses? Quantos desobedecem a um chamado de Deus? Quantos enterram seus talentos fazendo o que querem e não aquilo que Deus quer? Por que a maioria das igrejas de hoje estão sem poder? Porque o relacionamento com alguns irmãos se torna tão difícil? Jesus Cristo dá a resposta. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, verso 16. Assim nos fala de Cristo. Chamas-me mestre e não me obedeces? Chamas-me luz e não me vês? Chamas-me caminho e por mim não andas? Chamas-me vida e não me desejas? Chamas-me sábio e não me segues? Quantas pessoas estão inseridas neste quadro que acabamos de apresentar? David Livingstone foi um dos grandes missionários também dos tempos modernos, talvez o missionário mais famoso na história da África. Foi despertado a ouvir uma mensagem missionária proferida por um outro missionário, Roberto Moffat, em 1839. Nessa ocasião, Moffat falara: durante muitas manhãs tenho permanecido na varanda da minha casa, olhando para o norte, vendo a fumaça subir das vilas.
que nunca ouviram falar de Jesus. Tenho visto muitas vezes a fumaça de 1000 vilas, onde o povo vive sem Deus, a fumaça de 1000 vilas. Essas palavras inquietaram David Livingstone. Toda noite entregou-se então à tarefa de levar as boas novas até as florestas desconhecidas daquelas vilas de onde saíam as fumaças. Porque hoje é tão difícil de ver esse ardor missionário, a sede pela leitura e a obsessão pela oração. Bernard Shaw disse: muitas pessoas sabem o que odeiam, poucas sabem o que amam. É gritante o desperdício de tempo dos crentes na atualidade. Alguém disse: passei toda a minha vida tentando, passando de um lado para o outro, nem sequer parei para pensar que nesse vai e vem perdi algo muito precioso: o tempo. Devemos entender que fomos chamados para ser de Cristo, para servos e não senhores. O Senhor sempre fala conosco através da palavra e até mesmo de outras maneiras, mas infelizmente muitos fecham os ouvidos, preferindo assim ouvir as vozes do diabo. Numa escala de esforço cristão, poderíamos dizer que 90% diz: eu não quero realizar a obra de Deus. 80% fala: eu não posso. 70% eu gostaria de fazer. 60% vou ver se dá para fazer. 50% não sei se poderei estar presente. 40% na próxima vez eu estarei presente. 30% infelizmente estou ocupado. 20% não estou preparado. 10% estou cansado. Em que posição você está, meu irmão, nessa escala? Se você não está servindo como deveria servir, apague tudo de errado que você está fazendo, comece tudo de novo. Como filho pródigo, não fique visitando outras igrejas. Sua igreja é esta. Deus te colocou aqui, essa é a sua missão. Missão dada por Deus. As pessoas normalmente procuram a igreja que mais satisfaça os seus desejos, as suas necessidades, não aquelas que mais necessitam da sua presença. É o que está acontecendo, infelizmente. Os homens querem ser servidos e não servir. E servir implica em renúncia, implica em dificuldade, implica em satisfazer a necessidade maior. Por isso é que nós estamos vendo as igrejas aí, as maiores, as amplas igrejas que dão conforto aos fiéis, essas ficam cada vez mais abarrotadas. E aquelas com menos possibilidades econômicas, um grupo menor, essas que ficam cada vez mais vazias. Não fique visitando outras igrejas, sua igreja é esta. Deus te colocou aqui, é sua missão. Servir onde precisa, não onde você se sinta melhor no seu círculo de amizades ou no conforto de um templo equipado. Não tente arranjar desculpas para os seus erros. O errar é humano, como diz o provérbio latino, erro humanus est. Como a Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar-se é de Deus. Um dos mistérios da vida é que não existe nada completamente errado. Paulo Coelho disse em um dos seus livros: mesmo um relógio parado consegue estar certo, pelo menos 2 vezes ao dia. Mas o problema do homem em si é não admitir que errou, ou transferir a responsabilidade do seu erro para terceiros, como aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Diz um provérbio: se você é capaz de sorrir quando tudo deu errado, é porque você já descobriu em quem pôr a culpa. Baseado nesse raciocínio, os transgressores procuram seus álibis
é como o cachaceiro que, ao ouvir do pregador que o pior inimigo do homem é a bebida, respondeu: mas Deus manda nós amarmos os nossos inimigos. Aliás, o mundo está cheio de incoerências. Prega-se a paz, mas o coração do homem está em guerra. Fala-se em igualdade social, mas aumenta consideravelmente o número de pobres e miseráveis no mundo. Apregoa-se a moralidade num palco de imoralidade. E propaga-se a liberdade num mundo escravizado pelos vícios e pecados. E aquela família que começou com Adão e Eva, dando origem a todos os povos. Onde está essa família? A família, instituição divina, formada por Deus como padrão para a sociedade de todas as épocas. Hoje se vê achincalhada, vilipendiada, desprezada, esfacelada por uma sociedade corrupta e imoral, que tenta criar regras e leis amparadas em vícios, costumes imorais, desprezando assim as leis de Deus. Paulo, falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Falando sobre família dividida e dos tempos modernos, Jesus vaticinou que poria em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 35 a 36. Ora, se Jesus veio trazer espada à terra, como diz Mateus, capítulo 10, verso 34, começando o juízo pela família, o que falar da igreja, que é o prolongamento desta família esfacelada? Como podemos ter igrejas fortes com famílias fragilizadas e descompromissadas com Deus? Como pregar a salvação ao pecador se o evangelista tem um verdadeiro pavor de morte? Sabemos que morrer é promoção, é vitória, é descanso. Porque a maioria dos crentes prefere não ser promovidos, ser derrotados e viver cansados aqui neste mundo. Conheci uma senhora que marcou consulta com um médico para cuidar da sua saúde. Ao entrar no consultório e observar a obesidade acentuada do médico, ficou apavorada e desistiu daquela consulta. Qual o motivo da desistência? Me confidenciou. Se um médico que conhece todas as regras da saúde não consegue cuidar bem do seu próprio corpo, como cuidará bem do corpo dos outros? Meus irmãos, se nós não cuidarmos bem da nossa saúde espiritual, se não tivermos cuidado com a sã doutrina, como cuidaremos da vida espiritual dos outros? Como diz o Provérbios, provérbio em Lucas, capítulo 4, versículo 23, médico, cura-te a ti mesmo. Paulo deu o seguinte conselho a Timóteo, e por extensão a todos nós: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Observem que antes de tentar salvar os outros, precisamos salvar a nós mesmos. Antes de pregarmos aos outros, temos que pregar para nós mesmos. Há crentes que olham muito para a vida dos outros, não olham para a sua. Se não estivermos corretos com Deus e com as pessoas, de acordo com a Bíblia, o nosso trabalho será infrutífero. Jesus mandou pregar o Evangelho, ensinando a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a seguinte pergunta: como invocarão aquele em que não creram? Em quem não creram? A fé é indispensável para a salvação, mas para que essa fé seja exercitada, é necessário que se conheça o objeto dessa fé, que é Jesus Cristo. A única fé que salva o homem da condenação eterna é aquela que é direcionada exclusivamente para Jesus. Quando Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho, na verdade ele estava mandando pregar os seus ensinos a toda criatura. Na orientação aos crentes de Éfeso, Paulo afirma: vós sois salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Mas fé em quem? Numa rezadeira, num pai de santo, num orixá, num santo, num talismã, numa medalha, num crucifixo? Não! A única fé que salva é a que o apóstolo Pedro apresentou perante o Sinédrio. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. Ora, se a pessoa que nele crê o invoca para a salvação, é preciso apresentá-lo ao mundo, para que o mundo creia. Mas como crerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Como pregar e ensinar sem estar preparado? A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Há muitos crentes que não pregam porque não conhecem a Bíblia, outros porque a desprezam. Há ainda os que acham que já fizeram muito para o Senhor, não precisam fazer mais nada agora. Em que classe você se encontra? Brigas internas têm causado muitos prejuízos ao reino de Deus. Hoje, com motivo ou sem motivo, os crentes abandonam as igrejas por não concordar com a administração ou por brigar com algum irmão. E quem sofre com essa falta de entendimento entre os membros da igreja? A igreja, o reino de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, enfim, o próprio Deus sofre com isso, pela desunião. Jesus fez a oração sacerdotal para que a igreja se unisse, fosse uma unidade como ele é como Pai. Um homem ilustre foi ferido numa aventura noturna. 2 médicos foram acionados para socorrer o moço. Ocorre que eles se odiavam. Ao se encontrarem à porta onde estava o ferido, começaram uma discussão. Subiram a escada cercando-se do enfermo e com a vaidade, como a vaidade impedisse que qualquer dos dois deixasse ao outro a última palavra, ali ficaram o tempo a desentender-se cada vez mais. Com isso, o ferido foi sangrando, até que acabou perdendo a vida. A igreja não pode cair nesse erro. Ela tem uma finalidade definida, que é ensinar às nações, os povos, que Jesus Cristo é o único Salvador. Sua missão não é discutir religião, mas sim apresentar doutrinas de Jesus para satisfazer as necessidades espirituais do homem e criar nele uma vida nova. Jesus formou um grupo de discípulos não para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, mas para ir atrás das almas perdidas, não para ficar discutindo certo ou errado, e sim para agir em prol daqueles que estão indo para o inferno.
Os crentes, a maioria dos crentes de hoje, não querem mais sair das igrejas para evangelizar. Pedro também pensava dessa forma. Chegou até a dizer para Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui neste monte da transfiguração. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto isso, um pai aflito na vertente do monte clamava por socorro espiritual porque o seu filho estava endemoniado. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 5 a 24. Se Pedro não fosse à casa de Cornélio pregar o evangelho, toda a família iria morrer crendo em obras de caridade para a salvação, em santos devotos, mas sem conhecer o verdadeiro Salvador. Se Filipe não conhecesse a Bíblia e não fosse atrás do eunuco no caminho de Gaza, a Etiópia não conheceria o evangelho, o país inteiro. Se Paulo não pregasse nas igrejas da Ásia, aquelas igrejas não existiriam. E o evangelho, quiçá, não chegaria até nós. Nós brasileiros conhecemos o evangelho porque missionários de outros países deixaram sua terra natal para pregar o evangelho em nossa pátria. Jesus falou aos discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e designei a ir dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Precisamos ser assíduos aos trabalhos da igreja, no templo. Temos o quartel-general para aprendermos a manusear as armas usadas nas batalhas. No campo, resgatamos almas, reféns dos nossos adversários. Um pastor de uma igreja da zona rural foi visitar um crente que há vários domingos não comparecia aos cultos. Depois da leitura da Bíblia e da oração, o pastor fez sentir ao crente a falta que ele estava fazendo na casa de Deus, pois o seu lugar estava vazio. O crente respondeu que para ser cristão não precisava estar em contato com os irmãos na igreja e que seria crente a si mesmo em casa. O pastor contou àquele membro recalcitrante o seguinte fato: quando eu vinha para sua casa, passei por uma chácara onde havia muitas árvores frutíferas, carregadas de lindos e deliciosos frutos. Eu pude observar que as árvores que ficavam para dentro da cerca estavam cobertas de folhas e copiosos frutos pendentes dos seus galhos, ao passo que as que ficavam do lado de fora do cercado estavam secas, quase sem frutos. É que os meninos malvados impiedosamente surravam aquelas árvores, de modo que só se via um ou outro fruto nas pontas dos galhos que ficavam fora do alcance das varadas, vibradas pelos meninos. É na congregação dos fiéis, em contato uns com os outros, que podemos experimentar mais de perto os benefícios da comunhão de santos. Os que ficam de fora são mais facilmente atingidos pelas lambadas cruéis do inimigo das nossas almas. Crente que não produz fruto é inútil, ocupa lugar ocioso na igreja, no reino de Deus. Jesus amaldiçoou a figueira por não produzir fruto e ao servo inútil deu a seguinte sentença: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, lançai, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 26 a 30. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que ouve a minha palavra e a cumpre. Jesus quer que nós estejamos prontos
preparados para realizar a obra. E Ele nos chamou para produzirmos frutos e que estes frutos permaneçam. Que cada um se esforce para dar o melhor de si, porque certamente naquele dia o Senhor cobrará de cada um. E não haverá desculpas, porque Ele conhece a vida de todos nós, o tempo que nós usamos para todas as coisas durante a vida que nós vivemos. Há ainda tempo de correção. Então vamos mudar, mutatis mutantes, mudar aquilo que precisa ser mudado para melhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém.